Olá, alunos, alunas, amigos, parceiros. Hoje estamos aí com mais uma aula de suporte para os nossos amigos, alunos, parceiros, colegas de trabalho. E vamos aí ajudar mais um que está com o iPhone XR, onde não funciona a câmera frontal. A front cam não funciona. Então, seguindo aquela mesma linha de raciocínio que nós vamos aí propor para vocês, que é a manutenção revolucionária. Isso mesmo, vamos aqui propor a manutenção revolucionária. É a forma de pensar sistemicamente. Não a quantidade de peças que tem um quebra-cabeça, mas a interação entre elas. E nós temos aí circuitos dos nossos iPhones, dos nossos smartphones, que se interagem muito entre os componentes. As peças estão sempre interagindo. Isso pode causar aí falhas num bloco do circuito e o sintoma aí não ser efetivamente aquele bloco daquele referido circuito. Então temos que aprender a pensar de forma sistêmica, no conjunto como um todo. Então vamos lá, seguindo aí a técnica de manutenção revolucionária, qual que é a primeira pergunta? Primeiro, aquelas 4 perguntas básicas. Definir o problema. Problema definido, 50% resolvido. Então, para a gente responder essa pergunta, são 4 coisas. Qual é o problema? Quais as causas do problema? Quais são as possíveis soluções? E, na sua opinião, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que certificar que realmente é uma falha na front cam. Posso ter uma falha num circuito que trabalha junto com a front cam, num barramento, de um circuito que trabalha em conjunto com a câmera frontal, que são vários. Próximo ponto. Qual a parte do qual o seu problema é só uma pequena parte? Qual a parte do seu problema no qual o seu sintoma é só uma pequena parte? Ou seja, realmente o seu problema está nessa parte ou essa parte é uma pequena parte de um conjunto complexo de problemas? A gente tem que aprender a entender isso. Às vezes, o meu problema é uma pequena parte de um problema muito maior que está por trás da minha câmera frontal não funcionar. Então tem que ter essa análise sistêmica para resolver qualquer falha de problema no nosso iPhone. Vamos lá então fazer aí a análise, colocar as perguntas em prática para seguirmos aí na análise de manutenção. Bem, o mais fácil aqui a Apple já deu para gente. São as tensões básicas. Sempre numa manutenção, a raiz da manutenção, o básico da manutenção, é primeiro verificar as tensões de alimentações presentes ao acionar o periférico. Então aqui, nós temos aqui as malhas, PP1V1, front cam, é uma tensão contínua de 1.1 volt, e você observa que ela está grifada bem mais grossa que as outras linhas. Isso quer dizer que ela é uma malha de alimentação. E eu tenho 3 malhas de alimentação. Eu tenho a PP1V1, que eu posso checar essa tensão aqui no nó, nesse nó aqui do capacitor C4203, ou no componente que estiver mais próximo ligado a esse ramo. Eu posso pegar esse raminho aqui, ou essa malha inteira aqui. Ou no próprio pino do FPC da minha front cam. Se você tiver um extensor de flex, um hybrid, ou se você soldar um fio nesse indutor que está um pouco distante, você vai acionar a câmera no touch e vai verificar a presença da tensão de 1V1. Mas não é só essa tensão de 1V1 que vai nos pinos 23, 19, 2 e 20 do FPC. Eu tenho mais dois ramos aqui bem grifados de tensões de alimentações. Então eu tenho aqui 3 tensões básicas. Aquela de 1V1, que você vai verificar nesses componentes. A de 1V8, que você vai verificar nesse nó aqui dos componentes, ou na saída do indutor, nesse pad 1 aqui, ou nos nó dos terminais dos capacitores, do lado positivo. Tem que ter uma tensão de 1.8 volts ao acionar a câmera. E por último, o ponto básico da manutenção, ativar a câmera e certificar que eu tenho 2.85 volts em qualquer um desses capacitores, que for mais fácil de medir, ou diretamente no pino 7 do FPC, no caso, se você tiver um extensor aí, um hybrid. Então, feita aquela manutenção básica, convencional, que todos fazem, que é verificar as alimentações e os grounds também. Então, tem que certificar não só das malhas positivas, mas tem que certificar que as malhas negativas também estão bem conectadas e presentes
em todos os pinos do FPC. Então certifiquei, tem alimentação, bacana. Do meu problema é só uma parte de um problema maior? Então tem que pensar aqui sistemicamente. Eu já fiz o reparo básico de trocar essa câmera, colocar uma outra câmera, restaurar meu aparelho para validar o periférico pelo ISP e a câmera não funciona, ou seja, não é o periférico. Eu já fiz o teste básico da frontcam. Bem, então eu tenho que verificar o quê? Nos outros pinos do FPC da minha frontcam, eu tenho aqui a interação desse problema com uma parte de um problema muito maior. Ou seja, como nós falamos no início, os nossos componentes estão interligados, existem interconexões entre eles. Então vamos verificar aqui onde estão essas interconexões, os barramentos de dados, barramentos de data também, que são fundamentais. Então primeiro eu vou lá nos barramentos de controle. Então aqui o pino 1 é o barramento I2C2, é o barramento de controle da câmera frontal. Então devo verificar esse barramento I2C2, aqui é o serial data, é o barramento de dados, e aqui é o barramento de clock no pino 6. Então eu pego o meu DSO, o meu analisador lógico, e verifico as formas de ondas dos sinais lógicos nesse capacitor ou nesse capacitor. Simultaneamente, verificarei o pino serial data e serial clock, para verificar se a minha CPU comunica com a minha câmera pelo barramento I2C2. Esse é o barramento de controle. Ok. Agora eu tenho aqui o sincronismo, a conexão dessa câmera frontal com a minha câmera infrared do Face ID. Então existe sim uma interligação, uma interação entre as peças. Então aqui eu tenho no pino 5, eu tenho aqui uma saída frontcam para o Juliet sincronismo. A câmera sincroniza com o Juliet, que é o Juliet Romeo, que é o Juliet câmera infravermelho e o Romeo Dot Projector. Então tem a interação entre a câmera frontal e o nosso Juliet. Obviamente, se eu tiver uma falha aqui, poderá sim ocasionar uma parte do problema pequeno que corresponde ao grande problema para trás, que nós já falamos no início. Então devo certificar que esse sinal de sincronismo, indo lá para a câmera infravermelho, está funcionando perfeitamente. Osciloscópio, analisador lógico, Smart Curve, SMB. Lembrando, Smart Curve e SMB, não teremos aí efetivamente o funcionamento dos sinais lógicos. Só medirei os componentes do ramo aqui ligados aos sinais aí convencionais, sinais digitais, não conseguirei testar. Então seria bom um osciloscópio. Bem, próximo ponto que a gente tem aqui. CPU para a câmera frontal clock, o sinal de clock de sincronismo fundamental. Pegar o seu DSO, pegar o seu frequencímetro que seja, analisador lógico e verificar se existe clock no pino 13 do FPC, se tem clock para que a câmera funcione, verificando a presença desses componentes, testando o resistor aqui em ohms, ele é quase 50 ohms, então eu posso aqui pegar meu DSO e medir aqui no capacitor C4210, nesse nó do pino 1 do C4210, tem que ter aqui a frequência de clock da câmera ao acioná-la. Aqui eu tenho frontcam bidirecional, uma comunicação de auxiliar, também com o nosso DSO, com um capacitor aqui em série, para os barramentos de sinais digitais, então também com o DSO eu consigo verificar se está presente aqui. E também do lado de cá, do lado direito, eu tenho o barramento MIP da câmera, onde trafega os dados digitalizados da conversão, da captação da imagem convertida em bits. Então aqui são os barramentos digitais de dados que eu devo também verificar com o DSO na saída desses capacitores. Pino 2 do C4231, C4230, C4233 e C4232. Então vamos aqui mostrar o board view para vocês verem a interação entre as partes. Qual é o problema do qual seu problema é apenas uma pequena parte. Então a gente viu aqui que aqui eu tenho o J4200, o conector da frontcam. Vamos aí explorar um pouco o conector da frontcam. Pino 3, pino 5. Pino 5. Câmera frontal para o Juliet, sincronismo. Então aqui eu tenho o conector da câmera infrared do nosso iPhone XR. Então existe uma interação entre os componentes. A câmera infrared pode parar a FCam, o FCam pode parar o infrared. Então é importante você certificar disso. Então eu tenho os outros pinos também aqui no nosso FPC. Pino 5. Eu tenho mais lá o pino de clock, é o pino 15. Pino 15 é o clock.
Não, pino 15 é o clock, pino 13 é o clock. Pino 13 é o clock. Pino 13 é o clock. Pino 13 é o clock, então devo certificar que o clock está presente. Então posso medir aqui depois do resistor, que seria ideal, um hibrid, por exemplo, nesse pino, ou soldar um fio aqui e medir a frequência de clock. Pino 15 é a comunicação bidirecional entre CPU e câmera. E aqui eu tenho na saída 18, 16, os barramentos MIP. Tem sempre um terra aqui, protegendo os barramentos MIP com os filtros aí do barramento MIP. Então aqui eu tenho os barramentos MIP aí de dados da câmera, também com DSO. Aqueles capacitores que nós falamos, devo medir com DSO aqui e capturar a imagem, verificar se existe uma forma de onda quando ele capta a imagem. Então esses aí são alguns dos pontos básicos para que a gente aí verifique e efetue o reparo da manutenção sistêmica, manutenção extraordinária. Então é isso aí. Problema definido, 50% resolvido. Sorte e analise esses pontos que nós acabamos de passar para vocês. Muito obrigado, um abraço.